Herbert, eu quero te agradecer imensamente de você ter aceito o convite. É uma honra para mim entrevistar um jornalista do seu potencial, da sua alçada. Eu estou falando com Herbert Araújo, que faz parte da CBN, que é um cara que recebeu prêmios sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Então, desde já eu quero agradecer. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui por tudo isso, por você ser jornalista, que é uma profissão que eu respeito bastante, mas por ter uma trajetória brilhante e certamente contar coisas muito interessantes sobre essa tua profissão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro dizer que é um privilégio participar e que compartilhar coisas sobre jornalismo é sempre muito importante. A gente está vivendo um momento em que é muito complicado para a imprensa, para o jornalismo profissional. Existem aí uma série de, digamos assim, instituições paralelas que estão, de certa forma, trazendo uma certa disformidade para a questão da forma como se constrói a notícia, da forma como se apura a notícia e da forma como essa notícia é divulgada. Então, o jornalismo profissional, nesse momento, vive um momento de bastante tensão. A integridade dos profissionais, inclusive a integridade física dos profissionais, está sendo posta em xeque também. Então, nada melhor do que trabalhar com aquilo que é o mais importante, que é informar as pessoas, inclusive, sobre como jornalismo profissional é feito. Perfeito, você chegou exatamente onde eu queria, Herbert. Eu vejo no cenário contemporâneo uma mudança importante da postura do jornalista em vários sentidos, do dress code até a maneira de abordar as pessoas mais ou menos informal. Então, isso mudou muito do jornalismo inicialmente que eu tinha acompanhado para o jornalismo de agora. A gente também enfrenta a questão das fake news e uma certa democratização do lugar de fala sem a necessária informação de confiança a se passar nas pessoas. Então, sobre isso, Herbert, eu queria te perguntar como é que se dá a formação de um jornalista profissional? O que ele estuda quando ele está sendo formado? Olha, nesse momento, eu sei que a grade curricular do curso que eu fiz aqui na Universidade Federal da Paraíba, ela sofreu modificações. Na época em que eu me formei, eu concluí o curso em 2003, e é interessante porque ontem ou antes de ontem eu estava conversando sobre isso com a minha esposa. E a gente estava falando que no primeiro semestre do curso de jornalismo, a gente só pagava uma disciplina que era da área de comunicação. Tá. E era uma disciplina de introdução à comunicação. As outras disciplinas eram língua portuguesa, sociologia, filosofia e uma outra disciplina que o nome me foge agora, mas que era uma disciplina que era, digamos assim, ela era uma espécie de estudo social e cultural da formação social e cultural do Brasil. Então, esse era o primeiro semestre de um aluno de jornalismo aqui na UFPB. E, a partir do momento em que a gente ia prosseguindo no curso, outras disciplinas mais da área de comunicação, elas iam se incorporando. Teve uma coisa que foi uma mudança importante, porque quando eu terminei o curso de jornalismo, nós éramos comunicólogos com habilitação em jornalismo. Existia também, por exemplo, o curso de Relações Públicas e outros cursos que eram habilitações. Hoje não, o curso da UFPB hoje é de jornalismo. De uma forma ou de outra, eu penso que essa nossa formação ela foi muito importante nesse período, a maneira como ela se deu, porque mais importante, na minha visão, depois de um bom tempo
trabalhando em rádio e televisão, eu chego a essa conclusão. Mais importante do que aprender a técnica, que é uma coisa um tanto quanto mecanicista, a Uhum, gente aprende a escrever para rádio, aprende a escrever para televisão, aprendi a escrever para o jornal impresso na época, uhum, a escrever para a internet, ou seja, é uma coisa mecanicista. Qualquer pessoa alfabetizada, ela consegue fazer isso, ela consegue aprender essas técnicas. Uma pessoa que tem uma boa formação de ensino médio, ela vai conseguir aprender essas técnicas. uhum, Porque o viés é esse mesmo, é um viés técnico. claro. Você aprende que determinado texto deve ser construído de uma forma, que não se usa determinada palavra, que determinado tipo de frase ou de emprego de determinadas palavras é redundância quando você está falando de um jornalismo e do outro não é. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um acidente de carro e aí você diz, um carro da marca tal bateu numa pessoa assim, assim, assado. Talvez no texto de rádio isso seja relevante, para que as pessoas visualizem. Ah, pelo Uhum, modelo, a pessoa sabe o tamanho desse carro, sabe o nível de gravidade. Na televisão você não precisa dizer isso, porque a claro. imagem está mostrando. Uhum, Então, assim, você aprende coisas que são técnicas para você se comunicar melhor em cada meio. Na época em que eu me formei, como nós éramos formados em comunicação, existia uma base, um estudo dos fenômenos da comunicação que eu penso que hoje não existe com a mesma profundidade. uhum, Então, você compreendia o fenômeno da comunicação, ou você aprendia a compreender o fenômeno da comunicação de forma mais eficiente. E eu penso que isso forma jornalistas melhores, uhum. porque tem um arcabouço teórico que vai te ajudar a fazer a leitura dos acontecimentos, a leitura do mundo. Sim, E sim. leitura do mundo você não vai aprender quando você está fazendo o que nós chamávamos de laboratórios. Né? Laboratório de jornalismo impresso, laboratório de televisão, laboratório disso, laboratório daquilo outro. Que eram disciplinas eminentemente práticas, né? Você Sim. tinha uma base teórica ali, mas assim, tudo voltado muito para uma questão muito técnica. Então, eu penso que essa formação em comunicação, ela foi bastante importante para que a gente tivesse uma leitura mais ampla, mais correta do mundo e do próprio fenômeno da comunicação em si, né? Uhum. Falando agora da sua trajetória formativa, como é que ela se deu? Como é que, de repente, este rapaz se tornou um jornalista e quais foram os caminhos que você trilhou para chegar onde você está agora, Herbert? Olha, na minha família tem pessoas que são jornalistas. Eu tenho um tio que é jornalista e minha mãe também, todos formados pela UFPB. Então já era uma coisa que estava meio em casa ali e em determinado momento eu vislumbrei que isso poderia ser uma opção para a minha vida também. Então eu passei para a Universidade Federal da Paraíba e assim que eu concluí o curso, eu acho que eu experimentei uma situação que muitos experimentam. Aqui na Paraíba, o nosso mercado é um mercado pequeno, não são tantas empresas, então eu levei quase 3 anos. Eu posso dizer que 3 anos até o momento em que eu realmente tive um primeiro emprego formal como jornalista. Nesse período, eu fazia alguma coisa, algum freelancer, escrevia alguma coisa, fazia um programa de rádio, escrevia alguma coisa para algum jornal, mas sempre sem nenhum vínculo formal. E eu morava numa cidade aqui do interior, sou de uma cidade do interior aqui, Guarabira, e lá é uma cidade que tem várias rádios, então esse meio de rádio é bem desenvolvido lá.
tentei alguma coisa por lá, mas as coisas não estavam acontecendo. Tentei alguma coisa aqui também nos jornais, em João Pessoa, mas as coisas não aconteceram. E aí, nesse meio tempo, desses 3 anos, eu fiquei fazendo esses freelas e também fui dar aulas na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Passei 3 anos dando aula na EJA. E em 2006, amigos da faculdade, pessoas que eu conhecia, me disseram que, como a senhora já passou por aqui, deve conhecer, o Sistema Correio de Comunicação, Sim. ele estava procurando jornalistas para montar sucursais no interior. E aí, depois de alguma relutância, eu procurei me informar a respeito e encaminhar um currículo, ir até a empresa. Eu falo com alguma relutância porque eu já vinha dessas experiências com jornal que acabaram não dando certo. E Uhum. uma outra coisa, a impressão que eu tinha na época e que nós tínhamos na universidade era que o meio televisão era uma coisa extremamente fechada para poucos, para pessoas que conheciam outras pessoas. Entendi. A gente não pensava, eu vou sair daqui e vou trabalhar na televisão, e a gente não achava que esse acesso era um acesso assim fácil. Uhum. Mas, enfim, acabei me candidatando a essa vaga, e a ideia era a seguinte: que a gente conseguisse produzir matérias para a TV e também para o rádio, a partir de Guarabira, que é uma cidade que, historicamente, polariza uma região, embora ela não pertença ao Brejo Paraibano, mas ela polariza cerca de 50 cidades ali no entorno. Então, por isso eles escolheram lá como base. E como eu era da cidade e eu tinha a qualificação necessária, acabou que o pessoal me escolheu para ficar lá. E lá eu passei 6 anos. Até que no finalzinho de 2011 eu recebi um convite para vir para a Rede Paraíba de Comunicação, que tem a TV Cabo Branco, que é afiliada da Rede Globo, e também para a CBN, aqui em João Pessoa.